No capítulo 10 de Mateus que leremos hoje, vamos falar sobre chamado. Você já descobriu qual é o seu chamado? O chamado que vamos tratar aqui mudou a história da humanidade e pode mudar a sua também. Antes de começar, vamos lembrar do último verso do capítulo 9 que lemos no vídeo anterior. Jesus pediu ao Senhor da colheita que enviasse trabalhadores para a sua colheita. E agora, no capítulo 10, ele convoca os seus 12 apóstolos para a missão de evangelização mundial. Nós vamos dividir esse capítulo em 5 partes, comentando e refletindo sobre cada uma delas. Vamos lá. Mateus 10. Primeira parte, o chamado dos 12. Verso 1 ao 4. Então, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Pode-se considerar que a caminhada dos 12 com Jesus foi uma espécie de preparação, pois eles, com exceção de Judas, sairiam para pregar com ousadia, poder e autoridade após receber o Espírito Santo em Pentecostes. É possível dizer que Jesus tem escolhido este número de 12 apóstolos para representar as 12 tribos de Israel. Vamos juntos fazer um exercício aqui de comparar a lista dos 12 apóstolos e como ela é mostrada aqui no Evangelho de Mateus, no de Marcos, Lucas e também no livro de Atos. Vamos lá. Destacam-se aqui 3 pontos importantes. 1. Note que Pedro sempre é o primeiro da lista, portanto, o líder da igreja do Senhor. Já Judas sempre aparece em último, certamente devido ao desfecho da história. 2. Provavelmente havia uma organização do Senhor em 3 grupos de 4 discípulos, sendo os líderes de cada um Pedro, Filipe e Tiago, filho de Alfeu. Contudo, alguns relatos mostram que havia uma proximidade maior de Jesus com Pedro e os irmãos João e Tiago. 3. A passagem similar no livro de Marcos ressalta o envio dos 12 de 2 em 2, o que também mostra uma forma de organização de Jesus quanto ao envio daqueles homens. Sobre os fatos citados, é interessante notar que Pedro, o mesmo que negaria Jesus mais à frente, foi escolhido como líder da igreja primitiva. Podemos citar ainda o próprio Arão, irmão de Moisés, que mesmo tendo construído o bezerro de ouro, tornou-se o primeiro sumo sacerdote de Israel. Deus é Deus, Ele é o herói da história, Ele sonda os corações e é misericordioso. Por isso, se Deus lhe deu uma missão neste mundo, lhe chamou para liderar algo, ore por isso, busque a revelação do Senhor. Mesmo que você tenha cometido algum deslize no passado, peça perdão a Deus, endireite o caminho e siga no propósito pelo qual Deus tem chamado. Segunda parte, o envio dos 12. Versos 5 ao 15. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus é o filho de Davi, o prometido rei dos judeus. Portanto, a instrução inicial é justamente para levar o evangelho a Israel. Contudo, posteriormente seria levado aos gentios, aos samaritanos, ao mundo todo. Particularmente para essa missão, a ordem de Jesus era que os discípulos seguissem sem qualquer tipo de impedimento e confiando na providência de Deus. Deste modo, aqui certamente Mateus assume que eles já tinham seus bordões, o par de sandálias e até um manto. Então, não poderiam reivindicar nada além disso nessa missão e dependiam da hospitalidade provida por Deus. Sobre como eles seriam recebidos em cada casa, Carson traz o seguinte comentário: os 12 eram emissários de Jesus. Aqueles que os recebiam a Jesus.
A saudação deles tinha um valor verdadeiro por causa do seu relacionamento com ele. A perda da saudação deles equivalia à perda da presença deles e, portanto, à perda de Jesus. A família do Potifar foi abençoada por causa de José, como está em Gênesis 39:35. E muito mais o seriam essas casas que acolheram os apóstolos do Messias. Quanto ao gesto de sacudir a poeira dos pés, era o mesmo que os judeus piedosos faziam ao deixar terras de gentios, uma forma de desassociar a si mesmo daquele terreno. Entendo que nós recebemos o Evangelho por meio dos relatos deixados pelos próprios discípulos e hoje nós somos comissionados a levar a palavra de Cristo adiante. Avaliemos, então, se de fato estamos cumprindo com essa ordenança. E se não estamos, o que tem nos impedido de cumpri-la? Diferente da época dos apóstolos, hoje temos diversos recursos adicionais que ajudam a levar a palavra da salvação. Portanto, que sejamos mensageiros da nossa era, pregando a palavra com ousadia e fé, levando a paz de Cristo que excede a todo entendimento em locais onde ainda há escuridão e desesperança. Os discípulos, em sua maioria, eram homens simples e letrados que foram revestidos de autoridade de Jesus para levar a palavra. Busque, nos dias de hoje, ser revestido do poder do Espírito Santo. Busque estudar profundamente a palavra de Deus de forma íntima com o Senhor. Você, Deus e a sua Bíblia. A palavra e o poder do Espírito Santo juntos em sua vida podem causar um impacto tão relevante em nossa época, no século XXI, quanto causou para os apóstolos do nosso Senhor no primeiro século. Terceira parte, o alerta aos 12. Verso 16 ao 25. Prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. A ovelha representa um animal dócil e indefeso, enquanto o lobo simboliza um adversário selvagem e perigoso. Os discípulos, porém, estão sendo enviados sob os cuidados do Supremo Pastor, Jesus, que lhes concede autoridade, mas também exige prudência. Em seguida, Jesus faz outra comparação. Os enviados devem ser como a serpente e a pomba. Isso significa unir a astúcia da serpente com a pureza e a ausência da malícia da pomba. O ponto central aqui é o equilíbrio. Não devem ser tão astutos a ponto de se tornarem maliciosos, nem tão ingênuos que se tornem alvos fáceis dos lobos. É uma prudência que caminha lado a lado com a bondade de coração. Sobre este trecho, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, disse: assim como devemos ter a prudência da serpente para evitar sermos feridos naquilo que temos de mais caro, assim devemos ter a simplicidade da pomba para não nos vingarmos quando sofremos injustiças e para não prejudicarmos a outrem por meio de ciladas. Jesus ainda alerta os discípulos de que poderiam ser levados aos tribunais. Como o contexto menciona as sinagogas, podemos entender que inicialmente seriam julgados pelos próprios judeus e posteriormente entregues às autoridades romanas, governadores e reis, por causa do testemunho de Cristo. Diante disso, Jesus os tranquiliza. Não deveriam se preocupar com o que dizer, pois o Espírito do Pai falaria por meio deles. Infelizmente, este texto muitas vezes é usado de forma distorcida em nossos dias. Alguns pregadores afirmam que não é necessário estudar a palavra para pregar, apoiando-se nessa passagem e dizendo que o Espírito falará diretamente por suas bocas. É claro que o Espírito de Deus fala como quer e quando quer ao seu povo. No entanto, precisamos ter cuidado. Muitos usam esse pretexto apenas para esconder a falta de preparo ou talvez uma preguiça de estudar profundamente a Escritura e preparar um sermão com zelo. Jesus está tratando aqui das perseguições, resistências e oposições que os seus discípulos enfrentariam. Ele os adverte a manter o bom ânimo e perseverar. Sobre isso, Jerônimo, um dos pais da igreja, afirmou: a virtude não está em começar, mas em concluir.
Segundo alguns estudiosos, o verso 23 deste capítulo está entre os mais difíceis de se interpretar no Novo Testamento. Diz assim: em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. De uma forma extremamente resumida, algumas das possíveis interpretações sobre o que seria a vinda do Filho do Homem seria 1. Ressurreição de Jesus, 2. O envio do Espírito Santo no Pentecostes e 3. A segunda vinda de Jesus. A terceira parte se conclui com um alerta importante. Jesus, sendo o cabeça da igreja, foi chamado de Beelzebul, termo que em hebraico significa Senhor das Moscas e que no Novo Testamento é usado como título para o príncipe dos demônios. Como veremos no capítulo 12, se o próprio mestre foi acusado dessa forma, não seria diferente com os seus discípulos, que também sofreriam acusações semelhantes. Se você já é parte da obra de Cristo, espere aplauso dos homens. Assim como o próprio Mestre Jesus foi perseguido e difamado por muitas vezes, é bem provável que os seus seguidores também passem por situações semelhantes. Por isso, o mais importante é agradar aquele que te chamou para essa missão. Antes de desistir de algum projeto que Deus colocou em seu coração, pergunte a si mesmo: será que eu estou realmente deixando essa obra porque Deus me orientou a parar? Ou será que eu estou desistindo porque uma expectativa minha não foi atendida? Talvez um reconhecimento humano que não veio, um número de resultado que eu esperava alcançar, mas não aconteceu, ou de certa forma, fui afetado por algum comentário que me entristeceu. Seja qual for o motivo que tenha te parado na obra de Deus, reavalie, entre em seu quarto, ore ao Pai e peça a direção e a força para recomeçar. Porque não existe nada mais gratificante do que trabalhar para o reino do Senhor Jesus. Quarta parte, não tenham medo. Verso 26 ao 31. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não tenham medo. Essa é uma ordenança de Jesus que aparece em diversas passagens da Bíblia. Jesus passou anos ensinando seus alunos em particular, mas chegaria a hora, em especial após a ressurreição e a vinda do Espírito Santo, que os discípulos teriam um ministério público para falar claramente sobre tudo que ouviram no secreto. Nas palavras de Jerônimo, um dos pais da igreja, é como se Jesus dissesse: o que vos ensinei numa pequena aldeia da Judéia, publicai audaciosamente em todas as cidades do mundo inteiro. E aqui estamos nós hoje, estudando juntos o ensino que foi passado de Jesus aos seus discípulos. Sobre temer, o livro de Provérbios já deixa algumas instruções claras sobre temer somente a Deus e nada mais. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Já Provérbios 29:25 diz: o temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. O próprio Jesus adverte que Deus olha para todos os aspectos da vida, não somente os que são grandes aos nossos olhos, pois até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão todos contados por Ele. Cristo, então, nos encoraja a sermos tementes a Deus e também a pregar o Evangelho com ousadia, sem negar a Jesus. Veja o que Paulo falou sobre isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Portanto, esteja confiante de que Deus nos envia a falar de sua palavra. Concluo os comentários com as seguintes palavras de João Crisóstomo, um dos pais da igreja. Essas palavras são dirigidas a todos, não somente aos apóstolos. É preciso assumir o compromisso de honrar o nome de Cristo. Quando você ora no secreto e Deus lhe revela verdades do seu reino, ou quando presencia um milagre e a provisão do nosso Senhor, por que guardar isso apenas para si? Por que não compartilhar esse tesouro com outras pessoas? Se você se envergonha de Jesus Cristo a ponto de ocultá-lo, acaba transmitindo a impressão de que há algo nele que seja motivo de vergonha, e assim já o estaria desonrando.
Portanto, lembre-se das palavras do Mestre. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quinta e última parte, a paz e a espada. Verso 34 ao 42. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Os judeus daquela época acreditavam que a vinda do Messias aconteceria por meio de uma grande dominação política ou militar sobre os opressores de Israel. Mas Jesus apresentou o reino dos céus de uma maneira completamente diferente do que todos esperavam. E fica aqui uma pergunta. Será que muitos cristãos hoje também não pensam que seguir a Cristo significa ter uma vida tranquila, sem problemas? Jesus deixa claro que não. Ele afirma que o simples fato de alguém se posicionar a favor dele traria discórdias, inclusive dentro da própria família. Por isso que ele exige um amor supremo, um amor acima de tudo e de todos, até mesmo do próprio eu, e declara: tome a sua cruz e siga-me. Somente assim encontraremos a verdadeira recompensa, a vida eterna. No final, Jesus fala sobre a missão dos 12 discípulos, que seriam enviados de casa em casa, e diz algo muito importante. Quem os recebesse, assim como recebesse um profeta, um justo ou até mesmo um menor discípulo, ainda que fosse com um gesto mais simples de hospitalidade, como oferecer um copo de água fria ou fresca, não ficaria sem recompensa. Porque ao recebê-los, estavam recebendo a própria palavra de Cristo, estavam recebendo o Evangelho e o seu caminho. Não são raros os relatos de conflitos dentro das famílias simplesmente porque um de seus membros decidiu seguir a Jesus. E isso não acontece apenas em países onde há uma perseguição aberta ao povo de Deus, mas também em lares nos países livres. A mensagem de Cristo é sim uma mensagem de paz, mas por vezes essa mesma mensagem acaba gerando tensões, inclusive dentro da própria família. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez: nenhum inimigo pode nos ferir tão gravemente quanto os de nossa própria família. Eles atingem nossos corações e causam cortes profundos, enquanto outros podem apenas nos causar feridas superficiais. Bem, foi exatamente isso que Jesus advertiu. Mas você, que foi chamado por Cristo, deve continuar levando a paz. Permaneça firme nos ensinamentos do Evangelho e tenha certeza, o Senhor da colheita cuida de você. Concluindo, eu creio que caminhando com Cristo você vai descobrir o seu chamado específico, mas existe um chamado que é universal a todo o povo de Deus. Arrepender-se dos pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e, com a ajuda do Espírito Santo, ir ao mundo e pregar a sua palavra. Que assim seja. Amém.